Continuação do nosso estudo, então, agora no versículo 33 de Mateus, capítulo 5. É o sermão da montanha das bem-aventuranças. Diz assim o verso 33. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá teus juramentos ao Senhor. Isso é uma coisa muito séria. Era permitido jurar. Era permitido jurar. O próprio, na lei, Êxodo 20, versículo de número 7, está lá escrito assim, vamos ver aqui, Êxodo 20, versículo de número 7. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, se não fora tomado em vão, havia então o direito de uso do nome do Senhor em juramento. Aqui, Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito, novamente não está escrito. Mas se você não pode perjurar, você não pode jurar uma coisa, eu vou fazer dessa maneira, Senhor, e depois não fazer. Isso está errado. No Levítico 19, também, isso aqui nós estamos no Veterotestamentário, o Antigo Testamento. Então, 19 de Levítico, versículo 12 diz assim. Eu vou ler o 11 e o 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Então, você não pode jurar no meu nome se você não está jurando uma coisa certa, verdadeira, como tem que ser. Aqui também no livro de Deuteronômio, é o capítulo de número 23. Só esses 3 versículos do Antigo Testamento nós vamos ler. Capítulo 23, versículo 23. O que saiu da sua boca, guardarás e o farás, mesmo a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Você fez um voto, você jurou, eu juro, Senhor, eu conjuro e tal. Então eu vou fazer. Se não fizer, no verso 22, eu não vou voltar a todos os versículos, ele vai dizer assim, porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. Então, se você não votar sobre qualquer circunstância do voto, de um juramento de voto, isso não tem pecado nenhum. A partir do momento que você jura, a partir do momento que você vai fazer um juramento, então você tem que cumprir. No tempo de Jesus, e já séculos antes de Jesus, nas escolas rabínicas, eles começaram a arrumar uma condição do sujeito fazer um voto e se abster desse voto. Não ter obrigação para com esse voto e com esse juramento. Então, Jesus, para lidar com seus discípulos, ele vai resolver a situação. Nós vamos ler aqui o versículo 34. Mas antes do 34, eu quero fazer uma observação, que essas leis que esses rabinos fizeram naquela época de Jesus, é um negócio assim, ele diz assim, olha, se o teu juramento tão somente não se referir a uma proposição falsa, e não profane o nome verdadeiro de Deus, você não tem necessidade de considerar os votos como obrigatório. Daí eu votar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pela cidade de Deus, entendeu? Porque esses votos não poderiam não ser, eu votei pelo céu, aí eu não tenho essa obrigação, porque eu fui pelo céu, não fui pelo nome do Senhor. Aí eu votei pelo ouro que está lá no templo, lá também não, então eu não tenho obrigação, porque não foi no nome do Senhor. Jesus vai tratar dessas coisas que nós vamos ver aqui agora. Eu quero ler então o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Eu, porém, vos digo, verso 34, que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Né? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não,
Não, porque o que passa disso é de procedência maligna. É justamente disso que Jesus tá querendo fazer, entendeu? Ele fala assim, olha, veja bem, o céu, a terra, o templo, a cidade, Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que neles há. E todos os elementos que você usar para fazer tempo, para fazer tudo, existe porque ele criou. E nenhum fio da tua cabeça você pode tornar branco ou preto. Você por conta própria. Hoje se usa artifícios, né? Mas ele está falando de, assim, através do meu pensamento, eu não quero cabelo branco, aí não vai nascer cabelo. Não é assim. Você não tem domínio sobre isso, né? Porque para Jesus essas coisas estão indissoluvelmente ligadas a Deus. Porque ele é o Criador. Então Jesus está condenando esses esforços aqui que eles estão tendo, são vãos esforços, para evitar, né, uma confrontação com Deus. Eu jurei pelo templo, eu jurei pelo céu, eu jurei pela terra, ou pela cidade, pelo ouro, pelo cálice, então não foi pelo nome de Deus. Então eu estou vendo dificuldade de cumprir o que eu falei que ia fazer aqui, então eu não vou cumprir, porque eu não impliquei o nome sagrado de Deus. Jesus falou, não, pai, não é assim não. Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, e ele é o Criador. E se você está falando de templo, de cidade, de casa, de construção, você usou os elementos do que ele fez. Você não pode separar isso de Deus. Então, o melhor é não faça juramento nenhum. É o que Jesus vai dizer. Então, os meus discípulos, nós vamos evitar essa confrontação com Deus. Então, os discípulos dele não vão fazer juramento nenhum. O sim para o sim. O não para o não. Ele vai dizer, o que passa disso é de procedência maligna. Então a gente tem que saber lidar com isso aí, tá certo? É importante a gente saber. Então Jesus reprova esse uso, entendeu? Ele reprova esse uso do juramento, porque você tem que ter um sim para o sim e um não para o não. O segundo sim e o segundo não se tornam um predicado. É isso aí, se torna um predicado. Sim, para o sim é sim. Para o não, é não. E pronto, acabou, está resolvido. Está resolvido isso aí. Agora, no capítulo 26 de Mateus, nós temos um negócio interessante que está acontecendo. A gente não pode deixar de falar. Capítulo 26 de Mateus. É quando Jesus está diante do sumo sacerdote. Capítulo 26, 63. Eu vou ler aqui antes um pouquinho. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, capítulo 26, versículo 62 de Mateus. Disse-lhe, não responde coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Jesus permaneceu em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, conjuro-te, eu te chamo um juramento. Você vai jurar comigo. Paulo fala em outras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, está chamando a um juramento, entendeu? Conjurar é jurar junto. Então, conjuro-te, faça um juramento diante de juízo. Né? Inclusive, deve ficar claro que Jesus não está dizendo que a pessoa não deve jurar diante de juízo. Né? Existem locais onde um juiz vai chamar alguém para dar um testemunho, participar de alguma coisa, vai dizer, jura falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e a pessoa, não, eu juro, acabou. Tá certo? Você não precisa ficar restrito ao sim ou ao não, não juro. Sim, eu juro, não tem problema, porque olha aqui, ó, capítulo 26, versículo 64, disse-lhe Jesus com silêncio o tempo todinho. Quando o sumo sacerdote o apela a conjurar, Jesus responde, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí depois o sumo sacerdote tomou a ação e a atitude que tomou. Então Jesus, ele conjurou, ele participou de um juramento.
mas ali era uma situação de litígio. Estava havendo um processo contra ele. Ele ficou em silêncio o tempo todo. Então agora ele se manifesta. Então, para nós, os crentes, que deve ficar sim para o sim e não para o não. E nós, como crentes, devemos estar atentos a isso. Bom, então agora prosseguindo, ele diz assim, no verso 38, diz assim: ouviste o que foi dito? Novamente, não é o que está escrito, é o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Realmente é verdade. Havia o código de Italião, também na lei de Moisés. Inclusive, muitos estudiosos dizem assim, Moisés não fez lei nenhuma, porque ele foi um legislador, né? Isso aí ele tudo copiou do código de Hammurabi, de Italião e tal. Gente, muitas dessas leis lá, tem lá mesmo a pedra lá com o código em cuneiformes de Italião, de Hammurabi. Ninguém está negando que existiu aquele sargão, ninguém está negando que existia. Só que muitas dessas leis tinham um conceito nas tribos, nos povos, nas nações que tinham lá. E onde não eram escritas, essas leis eram consuetudinária, leis de costumes. As tribos e aqueles grupos se reuniam na frente das tendas ou das portas da cidade e resolviam a situação, ajuizavam as demandas que tinham, tá certo? E certas regras eram estabelecidas, tinham regras próprias de cada lugar, de cada cidade, de cada povo, cada tribo e nação que estava ali, mas muitas delas eram universais e eram resolvidas. Então é um desgaste mental, de energia muito grande para ficar discutindo se Moisés copiou. Foi um Ctrl-C, Ctrl-V do código de Italião, de Hammurabi. Muita coisa já era do conhecimento comum, era de domínio público. Muitos não estava escrito. O código de Hammurabi, o Italião lá, foi o primeiro a ser escrito. Um dos primeiros, né? Então ele vai dizer aqui, olha, olho por olho, dente por dente. Então é uma coisa assim tremenda, é lei, né? É lei, é olho por olho, dente por dente. E agora vocês vão ter que resolver essa situação. E diz Jesus, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Quando ele diz não resistir ao mal, não é não enfrentar o mal e vencer com o bem, não. Ele está dizendo, aquela maldade passa de largo, deixa passar. Aquela ira, aquela coisa assim, para reagir contra o mal com o mal, deixa passar. Não crie resistência no seu coração, na sua, vou fazer, não, deixa passar de largo. Ele diz assim, ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E o que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2 milhas. Dá a quem te pedir, não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Né? Esse aí já é um outro verso, um outro assunto que a gente vai tratar. Essas 3 partes aqui que Jesus está tratando aqui, ele está reprovando a lei de Italião da vingança. O que ele quer tratar aqui, ele está considerando o que a gente tem que fazer para evitar e deixar passar de largo a nossa vingança, pessoal. Né? Ele se opõe ao que se chama de jus talionis, que é a justificação ilimitada da vingança pessoal. Né? Que aí não é só uma questão de justiça, é uma vingança. Não é uma questão de justiça. Os justos herdarão a terra, não. É o ajustiçamento. Você vai pagar nos detalhes, trucidar o outro porque fez aquilo outro. Então, houve épocas, e nem aqui também no Brasil, principalmente em algumas regiões do Brasil, um sujeito discutiu com o outro, entrar ali num confronto de uma forma ou de outra, um matou o outro. Eu estou aqui entrando no mérito quem tem razão, quem não tem razão. Aí a família vai vingar o homicida. O homicídio, né? E aí vai lá e mata o pai, mata a mãe, mata o irmão, familiar, descobre que é do mesmo sobrenome, vai lá e mata o primo, mata o tio. Quer dizer, a vingança tomou um nível que não tem condição, né? O olho por olho, dente por dente. Esse ajustiçamento dessa vingança ultrapassou. Uma pessoa fez um mal contra o outro, matou outra tribo, ia lá e destruía a tribo inteira por causa de um crime de uma pessoa.
Então, à luz do código mosaico, do olho por olho, dente por dente, que fora dado, né, é fato. Já foi colocado, até o Moisés já coloca como um freio para esse impulso de vingança. Quando a gente lê, Moisés fala, não, vamos dar um freio nisso aí, porque senão ninguém vai controlar nada. Então é olho por olho, dente por dente. Cada um dá conta de si. E pronto. Moisés já dá esse limite a essa coisa, né? E Jesus, ele insiste que um discípulo deve estar pronto para até mesmo sofrer a perda, se necessário for, do que recorrer à vingança pessoal. Então é de extrema importância. Então ele vai citar esses 3 fatos que ele vai colocar aqui, em voga aqui, que é alguém que bate num murro na nossa, esbofeteia a nossa face, oferecer a outra face, discutiu por causa de uma vestimenta, você vai e deixa a capa também, e quiser obrigar a caminhar uma milha, você então vai caminhar com a pessoa 2 milhas, porque Jesus está aqui querendo resolver essa situação desse código taliones, do espírito de vingança e de represálias, que é contrário à caridade evangélica. É uma atitude assim, exacerbada, ela é contrária. Então, com essas 3 causas que ele traz aqui, quase paradoxo, né? Quase um paradoxo, uma disputa com o que está sendo apresentado até mesmo por Moisés, ele diz assim, olha, você não deve retribuir o mal com o mal. Você deve retribuir o mal com o bem. Aí é uma outra questão, né? A gente vai ver em Romanos 12, 21, é o apóstolo Paulo que vai falar sobre isso. Olha que ele é um escriba, estudou aos pés de Gamaliel, né? Então ele vai declarar para nós assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não resistais ao mal, não deixe o mal tomar conta de você, passar de largo, vence o mal com o bem, não te deixes vencer pelo mal, para passar então a tomar outro tipo de atitude, porque no verso seguinte, Jesus vai dizer assim, olha, verso 43, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Usa-se o Levítico 19 para amar o próximo, mas usa-se outras condições para aborrecer o inimigo. E Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo. E outras vezes, se eu sou mestre Senhor, lavo os pés, eu sendo mestre Senhor, tenho que ensinar para vocês, amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Agora a coisa muda de figura. A coisa muda completamente. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Essas coisas Deus estabelece. Você não deve ser o justiceiro, nem eu, nenhum de nós. Se alguém se levanta contra nós, para ser nossos inimigos contra nós, nós devemos orar, bendizê-los, esperar que aconteça o bem, né? Bendizer a cada um deles e delas, até aqueles que nos odeiam, orarmos por eles, até pelos que maltratam, até pelos que perseguem, uma coisa assim tremenda. O Evangelho é isso aí. Irmãos, tem muita gente que acha que o Evangelho é um peso, mas não é um peso, é uma realidade de fé que podemos viver em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Tem gente que acha que a lei de Moisés era muito peso, uma carga, um fardo. A carga, um fardo era dado pelos escribas, pelos doutores, que davam entendimentos errôneos a respeito da palavra de Deus. O Evangelho é uma transformação tremenda. Disso que nós estamos falando hoje, que tem gente que tem como peso, eu devo dar uma declaração de Jesus. Ele diz, eu sou manso, o meu fardo é leve, é suave o que tem para apresentar.
Nós temos que zelar por uma experiência maravilhosa com Deus e com Jesus e para com o Evangelho. Isso é de extrema importância para cada um de nós. Que você e eu possamos aprender cada vez mais com essas palavras, aprendemos com Deus, aprendemos com Jesus, tá certo? Para que os próximos versículos que nós vamos estudar estejamos de acordo com a vontade de Deus, no nome de Jesus. Amém.